Seja muito bem-vindo ao canal Vendedor Raiz, aqui é o Jefferson Silva, vendedor há muito tempo, especialista em vendas, consultor de negócios. É um prazer ter você aqui no meu canal e nós estamos tratando do tema processo de vendas, que tem um monte de vídeo. Esse é o vídeo que eu não sei nem qual é o número dele, mas seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre a sondagem comercial, que é uma importantíssima parte, assim como todas, do processo de vendas. Fica aqui que o vídeo de hoje é para você. Olá, seja muito bem-vindo novamente. Já peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, me ajuda a manter esse trabalho e é tudo pensando em você que é vendedor, gestor, dono de empresa e que precisa de dicas, de feedback. A gente pensa aqui, né? Eu, no caso, penso aqui sempre em como ajudar esses profissionais aí, porque eu também preciso dessa ajuda e como é legal ter essa comunidade aí, essa galera que fala sobre o assunto e enfim, tem até os grupos aí que eu tô criando para poder falar mais, fomentar mais esse assunto. Então se estiver aqui no link, já entra no grupo do Telegram, seja para vendedor, para gestor, para dono de empresa, e com certeza vai ter sempre sacadas lá legais, tá bom? Também tem as minhas páginas aí do Facebook, do Instagram, vai ajudar bastante, beleza? Então vamos lá então. Nós estamos falando sobre o tema da sondagem comercial, que é o segundo passo do processo de vendas. Nós já falamos em outros vídeos que estão aqui na descrição, referente à importância do processo de vendas, a abordagem comercial, que é o primeiro passo do processo de vendas, e agora vamos falar sobre a sondagem comercial. Bom, é importante dizer que a sondagem comercial é um momento, é como se nós fôssemos chamar o cliente para sair. Imagina que você tem uma pessoa que você gosta no seu trabalho ou no seu círculo social, enfim, e que você gosta dessa pessoa e que você vai chamar ela para sair. Você não vai de qualquer jeito. Você vai se preparar, passar um perfume, pensar naquilo que você vai falar, às vezes até fica um pouco engessado, né? Mas enfim, você quer agradar. Então, essa primeira impressão, ela tem que ser boa. É claro que você não pode ser demasiadamente robotizado, aquele negócio meio engessado, claro que não. Mas, de forma geral, o primeiro contato, quando você chama a pessoa para sair, pode definir o resto do seu relacionamento, talvez se aquela pessoa vai se interessar por você ou não. Eu fiz esse paralelo porque eu acredito que na sondagem acontece algo muito parecido. Quando nós entramos em contato com o cliente pela primeira vez, que a gente faz aquela abordagem, né, a gente dá um oi pro cliente, dá um sorriso, seja por telefone, e hoje, né, o home office está proporcionando muito isso, tantas pessoas trabalhando home office, fazendo seus atendimentos de casa, e aí quando a gente atende o cliente com aquela empatia, com aquele sorriso no rosto, né, e transmite para ele toda aquela energia, depois vem um outro passo que é a sondagem, que vem antes da apresentação. É importante deixar claro, referente à sondagem, que muita gente não faz. Por quê? Porque já tem aquela preconcepção dentro da cabeça que conhece já o perfil do cliente. Você pode até conhecer de forma geral o que a maioria dos seus clientes querem, isso é muito importante para a negociação, facilita muita coisa, mas de forma mais particular, cada cliente tem uma necessidade específica. E se você não vai nela, se você não procura saber qual é essa necessidade do cliente, fica meio difícil de você apresentar bem. Existem dois pontos que a metodologia de Harvard referente a vendas nos mostram, que são as posições e os interesses. O que são as posições? É a posição que eu digo que eu tenho. Por exemplo, eu vou tentar exemplificar para você. Vamos supor que você tá me vendendo um produto, tá me vendendo um carro, por exemplo. E aí, quando você vai me vender esse carro, eu digo que eu quero um carro um pouco mais econômico, né? Essa é a minha posição. Mas você, que é vendedor, tem que entender qual o meu interesse, ou seja, por que eu desejo um carro econômico? Porque eu quero trabalhar? Porque eu quero um carro só para bater? Porque eu quero trabalhar de aplicativo? Enfim, ou vice-versa. Então, é importante não só entender quais são as posições, mas entender também quais são os interesses do seu cliente. Então, nesse sentido, nós precisamos entender antes de apresentar, certo? Bom, então vamos logo aí para o assunto do vídeo. Então eu quero pegar um exemplo aqui. Vamos supor que você está numa loja de carro, né? Afinal de contas, eu já falei de carro aqui. Você está numa loja de carro e aí você chega para fazer uma cotação e talvez, quem sabe, até comprar. E aí o vendedor já chega te abordando muito bem. Vamos supor que ele viu o meu vídeo aqui passado falando sobre a abordagem, te abordou, te colocou na sala para tomar um cafezinho, né? E tudo mais. E aí esse cliente, depois de te abordar, ele vai te apresentando um monte de carro.
vai te apresentando um Fiesta, um Sandero, um Logan, vai te apresentando, sei lá, uma Meriva, não sei de qual carro você gosta, mas ele vai te apresentando alguns carros. A chance de você não gostar do que ele vai te apresentar é muito grande, porque ele não te perguntou, ele não sabe qual é o seu interesse. Aí você pode perguntar, não, Jefferson, mas não é tão difícil assim, né? Claro que é. Por quê? Esse cliente pode ter família, esse cliente pode precisar de um carro só para trabalho, esse cliente pode precisar, sei lá, de uma necessidade específica dentro do carro, talvez ele precise de um carro um pouco mais luxuoso, talvez ele se aposentou agora e ele quer um carro para família, um carro espaçoso. Então nós precisamos entender e fazer as perguntas que nós precisamos para o cliente. Vocês estão entendendo até aqui? Se você tiver alguma dúvida referente ao que eu estou falando, não ficar muito claro, coloca aqui nos comentários que eu vou ter muito prazer em te dizer aqui por escrito alguma dúvida que você tiver, e isso serve como conteúdo talvez para um outro vídeo referente a esse assunto. Então eu vou falar com você sobre alguns motivos que validam isso que eu estou te falando, que você precisa fazer a sondagem comercial. O primeiro deles é que você precisa fazer a sua proposta de valor. O que é a proposta de valor? Nada mais do que a apresentação do produto, que é o próximo passo do processo de vendas. Agora eu te pergunto, como você vai apresentar o produto para o cliente, por mais simples que ele seja? Vamos supor que você está vendendo um papel higiênico, gente. Se você está vendendo um papel higiênico, vou pegar um exemplo aqui, eu acho que eu tenho um papel aqui, vou pegar. Vamos supor que você está vendendo um papel higiênico. E papel higiênico é um papel, mas existem vários tipos de papel. Existem os dupla face, existem os que não são dupla face, existem os que são mais macios ou não, existem os perfumados. E vamos supor que você está oferecendo vários tipos de papel para um fornecedor, para um varejista, enfim. Você precisa saber qual o tipo de papel que você vai oferecer, porque talvez o cliente não queira aquilo que você esteja pronto para oferecer, por mais que a maioria dos seus clientes ainda comprem determinado tipo de nicho ou determinado produto dentro do seu portfólio, ou até mesmo o interesse dele é importante você saber, porque se você não sabe qual é o interesse do seu cliente em comprar o seu produto, como que você vai convencer ele na proposta de valor? Então esse é o primeiro motivo aí para que você possa fazer a sondagem, que é fazer sua proposta de valor, e para isso você precisa saber as informações referentes a esse cliente. E a segunda dica, né, gente, não poderia deixar de ser, é reforçar a empatia com o cliente. Você lembra que eu falei no vídeo da abordagem que quando nós fazemos esse primeiro passo de gerar um contato primeiro com o cliente, existe ali uma empatia, ou seja, o cliente vai ter a primeira impressão e a primeira impressão é a que fica. Na sondagem você vai reforçar um pouco desse sentimento de que você é idôneo, de que você é sério, de que você se importa com o cliente. Você acha que alguém que não se importasse iria perguntar o que o cliente prefere, quais são suas preferências, enfim, ele não iria perguntar. Então é muito importante até mesmo para reforçar esse sentido de seriedade do vendedor perante ao comprador. E por fim, eu quero te dar algumas dicas de como fazer a abordagem. 2 dicas básicas que vão servir para muitos outros momentos, né? Mas que no momento da sondagem é essencial e tem que ser feito. O primeiro deles é fazer perguntas abertas e perguntas fechadas. Eu aprendi isso lá no começo da minha carreira, quando eu trabalhava no call center, e para mim foi uma escola fantástica, o call center, porque tem essa metodologia, né? Se você falou uma palavra errada, acaba sendo pontuado, e para mim foi ótimo aprender método, ainda mais para mim que era um péssimo vendedor, não sabia nem falar meu nome direito, e ali foi uma ótima escola. Mas voltando aqui, é muito importante você fazer perguntas primeiramente abertas e depois perguntas fechadas. Como isso vai funcionar? Voltemos ao exemplo da loja de carro. Vamos supor que você foi lá fazer a compra do carro, volta lá naquele exemplo lá que eu dei, e o vendedor te fez a abordagem e agora ele vai te sondar. Então ele vai te fazer umas perguntas que vão ser mais ou menos assim: seu João, me diz uma coisa, esse carro aí que o senhor está querendo é mais espaçoso, o senhor quer um carro mais compacto? Aí você vai responder para ele. Vamos supor que você respondeu um carro mais espaçoso. Aí você vai dizer, beleza, e com relação ao consumo, o senhor quer um carro um pouco mais econômico ou pode ser um carro um pouco mais confortável que abra mão um pouquinho da economia, seu João? Aí ele vai te falar, ó, quero um carro um pouco mais confortável. Pô, confortável? Pô, legal. É para sua família? Para quem o senhor vai utilizar? Daí ele vai te falar, porque eu
acabei de sair da empresa e agora eu tô com esse dinheirinho aí que eu guardei e eu tô querendo pegar um carro aí pra minha família, né? Mas também tem que ser um carro que dê pra mim trabalhar, caso eu arrumar algum emprego, eu tô querendo trabalhar como autônomo. E aí você já pegou essas informações e aí você vai falar algumas coisas mais fechadas, ou seja, algumas perguntas de cunho mais certo, que ele não tem como falar mais de 2 ou 3 respostas diferentes. Por exemplo, seu João, me diz uma coisa, o senhor está pensando num carro mais novo, estilo aí entre 2015 para frente ou 2015 para trás, um carro mais usado? Ele vai te falar, pode ser um carro mais novo sim, eu queria um carro mais novo que não desse tanta manutenção. Legal, seu João, bacana. E o senhor tem alguma preferência de marca? Aí ele vai te falar, tenho preferência pelo Chevrolet. Legal, maravilha. Então, você entende? Agora eu vou parar por aqui o exemplo. Você entende que, nesse caso, o consultor, ele fez o papel dele de entender as necessidades do cliente. Visto o que ele perguntou para o cliente, ele não vai apresentar para ele, por exemplo, um Celta 2008. Ele não vai perder tempo apresentando um Fox, que é só 2 portas, que é um pouco mais compacto, porque o cliente já deixou as necessidades dele ali explícitas na pergunta do vendedor. E você percebe que o cliente não fica constrangido quando você faz uma boa sondagem. Quando você tem aquilo que você precisa falar na ponta da sua língua, ele não vai ficar constrangido. Se você fazer perguntas naturalmente, que você precisa saber para apresentar o produto, geralmente o cliente vai até gostar. Isso é prestatividade, tá? Então você, vendedor, que tem essa cisma aí de não fazer perguntas para o cliente porque você acha que sabe tudo, então tira essa bola de cristal aí que você tem na sua cabeça. Você acha que você tem uma bola de cristal que você decifra o sentimento do cliente. E na verdade isso não acontece e geralmente isso vai acabar prejudicando aí a sua trajetória de venda, tá bom? Outra coisa que eu quero falar, um outro argumento, uma outra dica que eu quero te dar é fazer um script. Já tinha falado isso na abordagem, mas eu estou reforçando aqui na sondagem. Por quê? O script de vendas, ele vai te ajudar a não se cansar tanto. Quando nós estamos fazendo venda, nós nos cansamos demais. A nossa cabeça pensa muito, ficamos esgotados. Provavelmente você que é vendedor, que é dono de empresa, que fica vendendo ideias para os seus vendedores o tempo todo, gestor de equipe, você precisa se cansar para pensar como falar as coisas da melhor forma possível. Então, de forma geral, já cansa. Então, se você tiver um script bem alinhado, com certeza você vai se cansar menos. Tá bom, Jefferson, mas como criar esse script? Como que eu posso fazer? São perguntas sempre estáticas, não vou ficar parecendo um robô. Veja bem, você precisa ter em mente que em algum momento você vai precisar fazer perguntas que são mais ou menos iguais para todos os clientes, de acordo com o seu produto. Tem 3 ou 4 perguntas, talvez até mais, que todo cliente precisa ser feita essa pergunta. Então você tem que ter no seu script. Existem outras perguntas que são mais segmentadas, mas que você tem que ensaiar elas para quando surgir a oportunidade você identificar rapidamente, buscar na sua memória RAM aí, nas suas memórias mais próximas e conseguir falar de forma rápida para o cliente. Não ficar pensando naquele negócio meio parecendo máquina de computador velha, sabe? Aquele negócio chato, aquela conversa meio improdutiva. Isso acaba minando a sua venda, perde o tesão, perde a graça. Então é necessário que o script seja feito e seja estudado, seja aperfeiçoado com o passar do tempo. Muitas empresas fazem a adoção de um script e acabam errando porque não atualizam o seu script, não treinam junto com os vendedores, não deixam esse script afinado para que possa realmente gerar a efetividade que precisa. Então, se você é gestor de equipe ou dono de empresa e o seu script não está dando certo, talvez seja por causa disso, porque você talvez não olhe com frequência as dúvidas que são frequentes dos seus clientes, até porque dá um pouquinho de trabalho você parar a operação, parar o seu vendedor, perguntar quais são as dúvidas, anotar e depois criar um padrão. Mas quando você consegue, quando você dá um tempinho para cuidar dessas coisas, pode ter certeza que as suas vendas vão ser muito mais escaláveis e muito mais previsíveis, porque aquilo que está sendo falado para um e está dando certo está sendo falado para a grande maioria. Então a tendência das vendas é de subir e dos seus vendedores, de você vendedor, de você gestor, ter menos problema com o cansaço. Você não vai se cansar tanto, então vai fazer as coisas mais no automático. Entenderam essa parte aí, galera? Então, galera, é isso. Espero que você tenha gostado. No próximo vídeo nós vamos falar ainda da sondagem comercial, mas dessa vez de uma forma mais prática.
você vai ver como que faz na prática. Eu vou receber de novo a Andréa Godoy, que já esteve comigo no vídeo anterior falando sobre abordagem comercial, agora ela vai falar sobre esse assunto também. Espero que você goste, aproveite. E de novo, se você ainda não curtiu aqui o vídeo, se você não se inscreveu no canal, pelo amor de Deus, hein? Me ajuda aí. Solta o dedão aí na notificação para ser notificado aí de novos vídeos e me ajuda bastante. E compartilha com seus amigos. Enfim, não sei o que eu faço para você curtir meu vídeo, pelo amor de Deus. Valeu, galera. Forte abraço, boas vendas e tchau, tchau.